Rapaziada, quem não tem cão, caça com gato. É o jeito que eu arrumei pra fazer esse react, né? Assistir no celular. Na verdade, nem é um react, né? Eu já assisti esse vídeo, mas eu queria pontuar algumas coisas, né? E comentando algumas coisas a respeito do que é falado aqui nesse vídeo. Sobre o futebol do Palmeiras, se é bom, se não é. E sobre resultados, né? Porque o que muito importa é resultado, né? A gente gosta de ver o time jogar bem, mas o resultado acaba importando mais. Só que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Então, bora lá. São jogadores que têm que ser cobrados também. E ontem o Abel falou sobre isso em coletiva, que ele questionou para os jogadores isso. É o melhor que vocês podem fazer? E aí eu faço esse questionamento também. E respondendo isso, não é o melhor. O Palmeiras pode render muito mais com jogadores do nível de, desculpa, Felipe Anderson, Andrés, Vitor Roque, Flaco Lopes, Marlon Freitas. Pô, tem que jogar mais, pô. Tem que jogar mais. E aí, repito, a culpa sempre vai cair pro treinador, e eu acho que ele sempre vai ser o maior responsável, mas ontem, especificamente, os jogadores também têm que ser responsabilizados, pô. Assim, sobre inspiração, eu concordo. Ontem faltou inspiração e tudo mais. Mas o Palmeiras só é líder do campeonato com 6 pontos de vantagem por causa da inspiração desses jogadores. Porque se você pegar, o Palmeiras é um dos times que menos cria no campeonato. Sim. Isso é número. Isso é o segundo pior nesse quesito de chances claras de gol. Assim, se você pega os gols esperados do Palmeiras, né, que é aquela estatística de lances que deveriam ser gols. Esse aqui tem 0,10 de chance de ser gol. O Palmeiras está 15 gols acima do que deveria, entre várias aspas, ter feito. Isso é qualidade de jogadores. Então, ontem a gente pode falar sobre isso. Agora, o normal é o Palmeiras sofrer para jogar futebol. Esse é o normal. Desde o início do jogo, assim, desde o início do ano. Cara, isso é verdade de tempos. Quando o Palmeiras perde, quando o Palmeiras empata. Pô, eu fiz todos os jogos do Palmeiras no Paulista e por isso é que não me assusta. Me assusta, de repente, fazer, o Palmeiras tá jogando mal. Exato. Isso realmente me assusta. Exato. O Palmeiras é um time, e eu digo, o mais consistente do Brasil, mas a gente pediu um jogo bonito, vistoso, principalmente com jogadores que tem. Se não tivesse jogador e você está fazendo um time competitivo para vencer, ok. Mas tem jogador também para jogar melhor. E muitas vezes, quando é difícil penetrar, precisa de... Cara, só um adendo aqui. É sobre isso. O Palmeiras, ele vem rivalizando com o Flamengo já tem tempo, né? 2018 ali o Palmeiras ganha. Aí 2019 Flamengo, e aí começa esse negócio aí de gato e rato, Palmeiras persegue o Flamengo, Flamengo persegue o Palmeiras e ficam rivalizando. Cara, o Palmeiras joga poucas vezes bem. O Palmeiras ele é efetivo. Ele é efetivo. E isso é bom, isso não é ruim não. Só que o Flamengo jogou bem em várias vezes. Ano passado, 2025, o Flamengo jogou muito bem. 2019 jogou muito bem, 2022 jogou muito bem. E desses anos para cá, quando que o Palmeiras jogou muito bem? São, assim, momentos esporádicos, né? São pequenos momentos onde o Palmeiras jogou bem. Jogou meses do ano passado, meses de outro ano, poucos meses, entendeu? O Palmeiras ele é pragmático. E aí eu acho que é muito sobre isso que a gente discute às vezes. Às vezes a gente quer ver um futebol um pouco melhor, porque agora o Palmeiras tem muito jogador bom, tá? Nível do Flamengo. Então poderia jogar mais, poderia jogar muito mais, poderia ter muito mais qualidade e às vezes a gente não vê. Pouco repertório. Jogadas alternativas, jogadinha ensaiada, quando tá tudo fechado, para poder entrar nas defesas que estão mais fechadas. Os problemas do Palmeiras no Nubank Park não tem nada a ver com o Nubank Park. O Palmeiras é forte pra cacete em casa, sempre foi, vai ser pra sempre. Tem tudo a ver com o estilo de jogo. No Nubank Park, ninguém é maluco de atacar o Palmeiras. O Palmeiras é o melhor time do Brasil, ou um dos melhores times do Brasil, ninguém vai chegar, vou jogar lá com o Palmeiras, vou me abrir. Ninguém vai fazer isso. O seu porteiro não vai fazer. E aí, quando o Palmeiras precisa de uma coisa a mais, uma coisa coletiva a mais mesmo, porque, vamos lá, o Palmeiras do Abel, há já um bom tempo, como o Palmeiras do Abel consegue ganhar jogos? Empurrar o adversário para trás, bombardear a área, ou... Quando ele é atacado, transição é matador. Você se abrir contra o Palmeiras é muito difícil. Ô, Simões. Eu acho que falta a segunda parte, Alan. Assim, falta o Palmeiras pegar e envolver um time. Não consegue. E tem um ponto também, se o gol do Palmeiras não sai cedo, exatamente, o Palmeiras entra em parafuso quando o time marca individual com a linha baixa. E assim, é a tônica que a gente vai ver contra o seu Porteiro na Libertadores. Que foi assim na fase de grupos e vai ser assim também na Libertadores. Então,
O Abel, eu falei da coletiva do Abel ontem que eu gostei muito, que ele foi muito lúcido na explicação dele de campo e bola, porque ele falou sobre isso e o Palmeiras está encontrando dificuldade para sair da marcação individual, que o Palmeiras faz muitas vezes também em campo. Então, cabe ao Abel Ferreira, cabe ao Palmeiras conseguir fazer isso. Cara, também acho concordo muito bem pontuais os momentos em que o Abel chegou na entrevista e foi lúcido e jogou a responsabilidade para ele de uma forma em que ele não terceirizasse nada a culpa das coisas, né? Então, acho que é isso. São poucos os momentos realmente que o Abel, ele segura e fala assim, não, o time jogou mal, ou a culpa é minha. Ele fala muito de arbitragem, de várias outras coisas, e é chato. Que bom que ele foi sensato. O que vocês falaram, principalmente nesses últimos jogos, só que o Palmeiras, ele, apesar de tudo, ele fez bons jogos no campeonato. Principalmente fora de casa. O jogo contra o São Paulo no Morumbi foi um bom jogo que o Palmeiras fez, contra o Flamengo no Maracanã foi um bom jogo. E aí entra naquilo que a gente tá falando. Mas o contra o São Paulo então, é exatamente esse faz um golzinho, se retranca, acabou. Ou então, quando é reativo, mas se o sente Palmeiras à teve vontade, chance né? para fazer 2 ou 3 contra o São Paulo, só que entra Simões, nessa questão que a gente tá falando. O normal do campeonato, quando enfrentam Palmeiras e Flamengo, é a linha baixa, é a marcação individual, é o jogo físico o tempo inteiro. E aí, exato. E aí o Palmeiras, e aí o Abel Ferreira, a função dele tem que encontrar uma solução, pô. Desculpa, senão a gente vai cair no papo de que então é impossível ganhar. É impossível ganhar de time que joga com a linha baixa e fechado o tempo inteiro. Exatamente. Que vai ser normal sempre no Nubank Park. Então, exatamente. Enfim, tem que encontrar uma solução. Abel Ferreira, Leonardo Jardim, principalmente treinadores que vêm de fora, eles ganham muito bem. Então, não sou eu que tenho que dar a solução. É o Abel Ferreira que tem que achar essa solução, porque ele é pago para isso. Leonardo Jardim é pago para isso. Vários são muito bem pagos para isso, para achar solução. Não é só para achar um time ali, uns 11 certos e vou jogar sempre da mesma forma. Porque não dá. É pegar um adversário um pouco mais retrancado e aí como é que resolve? Você é pago para resolver. E aí não tem como ficar, mas estacionaram um ônibus na frente do gol. Meu irmão, se vira. Você é pago para isso. Por isso que eu até falei no início que eu discordo de quem falou que é uma surpresa o resultado. Desculpa, o Inter jogou assim contra o São Paulo, que leva o empate. E aí estava jogando melhor que o São Paulo até o momento. Joga exatamente assim contra o Flamengo. Joga exatamente assim nos 2 jogos contra o Corinthians. Desculpa, assim, o Abel não estava vendo os jogos e analisando, a comissão, obviamente, do Abel não estava analisando os jogos do Inter. Ou não tem como ser uma surpresa, porque o Inter jogou assim nos últimos jogos e saiu com bons resultados. Empate. O Inter é verdade, briga contra o rebaixamento. Um empate contra o agora terceiro colocado, até então era vice-líder Flamengo, é um bom resultado para o Inter. O empate com o Palmeiras fora de casa é um bom resultado para o Inter. Então, assim, surpresa, para mim não tem como dizer que foi surpresa. E aí o Abel também tem que começar a entender que ele tem o time dele teve 22 chutes, uma grande chance. Não adianta ele falar do ônibus do adversário, não adianta ele falar... Cara, teve 22 2 no gol chances. só, Laura. Oi? 2 no gol. E 2 chutes no gol só. Exatamente, 2 no gol. E vou te falar mais, tá? Se chutasse minimamente melhor, porque foram várias chances perdidas mesmo. Não entrava, o Matheus Cunha não é um bom goleiro, a gente sabe disso. Até tá numa fase menos pior, mas ele é ruim. Então, assim, se tivesse chutado bem, então não adianta falar que o adversário tá... Caraca, mas desculpa, também... O Palmeiras foi ineficiente e... Sobrou pro Matheus Cunha. Sido ineficiente. Tomou de graça. Não, por isso é que eu vou muito nessa linha de que falta o repertório, cara, porque assim, muitas vezes o Palmeiras ganha e aí você fica sem argumento para criticar, porque é o time que é líder do campeonato, tá ganhando todo mundo. Alguns gostam, outros não gostam do tipo de jogo. Mas quando não é possível, dessa maneira, da pressão, no abafa, que é uma maneira de jogar digna, né? Não tem problema nenhum jogar dessa forma, precisa de ter o repertório de jogadas, porque esse time tem jogadores para isso. É por isso que a gente fala, tem jogadores para criar. Agora, quer jogar de transição, quer jogar com bola aérea? Ok, ganha sim, ok. Mas quando precisa, esses jogadores também são, não é culpados, né, mas são responsáveis, também precisam aparecer. Mas para isso, a gente vê várias equipes aí nesse campeonato que tem jogadas ensaiadas, triangulações, tabelas, e isso falta um pouco ao Palmeiras nesse terço Exato, final e falta de no campo, Flamengo, quando hein?
as equipes estão muito Realmente, a Também. desculpa do Abel de falar do ônibus estacionado, acho que ela faz sentido quando você fala de, muitas vezes, adversários que sequer saem pra jogar. Cara, o Inter teve finalizações, não são muitas, foram 9 ou 10 finalizações, agora não lembro. Então, assim, é um time que saiu, que também tentou, e digo mais, no final, se não é a má qualidade do Vitinho ali, que ele é um cara que a gente sabe que num contra o goleiro especialmente não é tão técnico na hora de finalizar, o Inter tinha saído com a vitória no Allianz Parque. O Inter não foi um time que ficou só lá atrás, sem posse de bola, mas é um time que nas arrancadas tem conseguido ferir seus adversários. E ontem deu um trabalho também pro Palmeiras. Então não é como se o Palmeiras tivesse ficado tocando Moleque, bola dentro se da você área. fechar o olho pra escutar essa menina falar, parece a Tainá Espinosa, né, cara? O Fala Pouco é exato em falar. Falta dos jogadores, porque com 22 finalizações não é como se não tivesse criado, mas ao mesmo tempo também falta do treinador de achar outras saídas ali. Eu assim... E eu tem acho um que... ponto... Vai, pode ir. Não, completa, pode completar, Simões. Não, eu acho assim, eu acho que a gente está num momento em que vários times estão fazendo uma virada de chave de meio sobrevivência. Assim, então, o Inter tentou jogar futebol, não dá, irmão. Agora a gente está perto da zona de rebaixamento, tem Copa do Brasil, vamos no simples, vamos fechar a casinha aqui, jogar por uma bola e tal. O Grêmio está fazendo esse movimento, o Atlético Mineiro está fazendo esse movimento. Então, assim, só que são times que a gente enxerga as limitações, né? A gente fala, cara, beleza, o time não encaixou, o Grêmio até menos, acho que o Grêmio tinha mais material para jogar mais. Mas a gente vai entendendo. Cara, o Palmeiras, assim, desculpa, é meio inaceitável, assim, o Palmeiras só ter esse estilo de jogo. Olha o time do Palmeiras. Cara, a gente poderia estar falando de uma máquina. A gente poderia estar falando, se esse time está na mão de um Arthur Jorge, de um Jesus, de um Felipe Luiz, a gente estaria falando de uma máquina que ia traturar os seus adversários. A diferença do time do Palmeiras para o time do Inter é um abismo. É um abismo. Só que a gente está no ano que o Flamengo está mal, também não joga bem, ninguém está jogando. Pô, demais. O que o Palmeiras gastou do ano passado pra cá, trazendo só jogador, Vitor Roque, Andrés Pereira, John Arias, pô, vamos combinar, só jogador de nível muito acima, pro futebol brasileiro é muito acima. O Palmeiras trouxe esses jogadores e você não vê o Palmeiras evoluindo consideravelmente na forma de jogar. Isso é uma realidade, goste você ou não. O Palmeiras deixou ser competitivo? Não. O Palmeiras é competitivo, continua, mas não joga bem, cara. Aí que tá. Joga bem pontualmente, né? Deveria jogar bem mais vezes. Aí que tá, né? Jogar bem deveria ser a maioria, não a minoria. Bem, então assim, o futebol resultadista do ele está sendo suficiente esse ano. Ano passado, com o Flamengo jogando pra cacete, não foi. A gente tá falando que a dificuldade do Palmeiras de criar contra o Inter, o Palmeiras perde um título de Libertadores sem dar um chute no gol, cara, numa final de campeonato. Então assim, é corriqueiro. Esse é o futebol. O Abel claramente tem um teto, que é suficiente para você ganhar. E acho que se ele ganhar esse ano, tanto faz, a torcida não tá nem aí, não tem que estar mesmo. Assim. Só que assim, quando a gente vai analisar um time, o que esse time pode fazer, o que esse time faz, para mim a maior distância disparada no Brasil de teto e realidade é a do Palmeiras, mesmo ganhando tudo. O Palmeiras pode ganhar tudo, eu falo, gente, assim, pra mim eu trocaria de técnico, porque esse elenco pode dar mais. Mas, Simões, mas tem um ponto também que eu acho que a gente não pode cair nesse... Porque, querendo ou não, até ontem eram 8 pontos de vantagem sobre o vice-líder. O resultado é indiscutível. Algum mérito o Abel tem. Pô, isso é resultado. Entendeu? Algum mérito da montagem do time ele tem. O Palmeiras é um time que não perdeu o clássico esse ano, que foi no Maracanã e fez 3x0 no Flamengo, que é um puta de um time. Mas como é que tava o jogo, por exemplo? O assim, 3x0, mas, Simões, mas aí... ele não tinha saído da área. Mas, ele não tinha saído de dentro da área a gente... Eu sei, mas aí... Pô, amigo, assim, eu não conheço o rapaz, mas ele tá defendendo uma coisa, assim, ele não tá lembrando do que o Simões está falando, desse fato de que o Palmeiras estava sendo engolido pelo Flamengo, até que o Carrascal, de forma burra, foi expulso. Depois que ele foi expulso, o jogo mudou. O jogo não estava 1x0, não estava 2, não estava 3 para o Palmeiras. O jogo estava 0x0, com o Palmeiras mais acuado, com o Palmeiras ali trancar. O Flamengo trancou o Palmeiras. O 3x0 é depois de uma expulsão que mudou completamente o jogo. Isso não é choro de perdedor. Isso é uma constatação que tem que ser levada em conta quando você vai falar sobre o desempenho do time. Ah, jogou bem. Ele jogou bem quando o Flamengo ficou com 1 a menos.
tá falando do time que é o atual campeão paulista, que é líder com 6 pontos de vantagem. Mas o Alan, Algum mérito no a jeito de jogar, o Abel consistência tem, pô, desse também. time, a consistência desse time, que é o mais consistente do Brasil, passa por Abel Ferreira. Isso é muito do Sem mérito dúvida, dele. É exatamente. óbvio que ele tem Só esse mérito. que- Mas Ô, Djalma. o que eu acho que o Simões quis dizer, assim, só consistência, só esse time seguro, esse time que não, o Inter jogou bem e tal, mas não conseguiu fazer o gol. Eles não são aquele time, a gente não consegue e leva o gol. Continuaram firmes ali no 0-0. Eles que não conseguiram. Não é que é pouco isso pro Palmeiras, só essa consistência. Sem dúvida. Sem dúvida. É pouco, mas É ainda pouco, assim é um cara. pouco que mantém o Palmeiras a 6 pontos de vantagem do É um pouco que vice-líder. é muito, né? É líder. Então, é um pouco que é muito. Então, É que é assim, maluquice eu de concordo. ficar As críticas, esperando, né? Cara, eu tô mas com as assim, críticas, tá, gente? Mas isso quer dizer que o Palmeiras tá bem? Não, porque também, cara, o Flamengo perdeu cada ponto bobo. Tô falando de Flamengo porque o Flamengo é o segundo colocado. Perdeu cada ponto bobo nesse campeonato, cada empate bobo, e ainda assim é o segundo colocado. Então, assim, não quer dizer muita coisa. Os números, né? Ser líder. Claro que é melhor ser líder do que não ser. É muito melhor. É melhor ser campeão paulista do que não ser. É melhor, mas isso não significa que o futebol jogado é bom. Não significa. E aí, se fosse um time mais limitado, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, com o elenco que eles têm, todo mundo tava entendendo, cara. A questão é, o Palmeiras é muito rico, tem muito jogador bom e não arruma solução para jogar bem em diversos jogos. Não arruma, não consegue. Não consegue. É muito chuveirinho, muito bumba meu boi, aí ganha, beleza, 3 pontos, beleza. Mas joga mal. É sobre isso que a gente fala há algum tempo com o Abel Ferreira. Parece que atingiu um teto e não tem muita criatividade, não tem troca de passe. O trabalho ele não evolui, ele só continua nota 6 ali. E nota 6 você passa de ano. Com nota 6 você ganha muita coisa, mas é nota 6. Eu tô com as críticas, tá, gente? Eu acho que o Palmeiras pode jogar mais. Só que ainda assim é o Palmeiras que é um dos melhores ataques, uma das melhores defesas do Brasileirão. A gente pode falar N coisas sobre o jeito de jogar, que a gente gosta ou não, que é muito pessoal isso aí. Eu queria ver o Palmeiras com tic-tac o tempo inteiro, ganhando de 5-0 todo jogo. Mas é possível. Não é a Isso realidade do possível. futebol brasileiro, isso. Mas isso é possível. Não é. No Não Brasil, sei. é Se impossível. 5x0 todo jogo, ninguém vai fazer. No 5x0 Brasil é todo jogo, ninguém vai impossível. fazer. O Palmeiras jogar Simões, no recorrentemente Brasil- bem é totalmente possível. impossível. Não É impossível, Simões. Não é. Não é No impossível. futebol brasileiro, Não é com o impossível. que a gente tem de calendário, Desculpa, ainda mais no ano de Copa o do Mundo, com Palmeiras- jogos afunilados, é impossível, O Simões. Palmeiras Nenhum é time faz raro isso. que o Palmeiras jogue bem. Assim, é raríssimo que o Palmeiras jogue bem. Jogar bem. Não é impossível. Assim, próximo do nível que esse elenco oferece, é muito raro. Mas é muito raro. Muito. É raro desde o ano passado. Ano passado a gente teve ali 2 meses do Palmeiras jogando bem, que a gente ressaltou para assim, ó, caralho, encontrou a dupla Flaco Roque, tal, tá voando. E depois acabou. Pega o Vitória em casa, É raro. fechado, não sabe o que Mas, fazer. ô Simões, Não sabe fazer. o que é jogar bem? Qual que é o nosso conceito aqui que a gente vai colocar pra jogar bem? Porque a gente pode colocar N coisas e eu acho que ano passado foi um ano que a gente colocou o Flamengo que teve uma... Pô, e eu acho que é muito mérito do que teve o Felipe Luiz e o que o Flamengo conseguiu fazer. E o Palmeiras, ele caiu muito de produção por N motivos, muito pelo Abel Ferreira também. Só que qual que é o nosso conceito de jogar bem? Porque o Palmeiras, ele era líder do campeonato também e Eu acho que ano perdeu passado o campeonato. o Flamengo jogava recorrentemente bem. Recorrentemente bem. Exato, a maior parte dos jogos o exato, Flamengo jogava bem. Eu não acho que o Palmeiras joga Só que bem ainda a maior assim- parte dos jogos dos últimos 2, 3 anos. Eu não acho que não joga bem. Mas o qual que é jogar bem? Não, eu tô com O você também, Cruzeiro Simões. Eu acho que joga 2024 muito bem. Palmeiras foi O Cruzeiro muito ano mal. passado... O Cruzeiro é um bom exemplo. O Cruzeiro ano passado era um time muito mais reativo do que propositivo. Não era um time que, porra, tinha 80% de posse, envolvia o adversário, mas jogava bem, tinha mecanismo. Tinha um monte de mecanismo. Cara, quantas vezes você vê, por exemplo, o Arias muito próximo do Flaco Lopes, que está muito próximo do Vitor Roque, que está muito próximo do Alan, e sai jogada. Não acontece. Isso não acontece. E assim, A e o gente viu natural alguns é que jogos sim, aconteça. Simões. A gente viu É sim, muito senhor, raro, Simões. é pouquíssimo. Simões, a gente viu isso acontecer. pouquíssimo. Não, mas a gente viu acontecer. Esse jogo a gente contra o viu Inter acontecer. é A gente- muito mais padrão Palmeiras do que o que eu tô falando aqui. É muito mais normal a gente ver o Palmeiras jogando nesse nível. É pouco, é pouco. Eu não vou ficar nessa discussão, porque né, o cerne do vídeo desse meu comentário é sobre o Palmeiras não jogar bem a maioria dos jogos e não joga. Isso daí a gente não adianta discutir. Eu sei que talvez o camarada que seja palmeirense, e é muito ruim ouvir isso, mas não joga. Não joga. O Palmeiras não joga bem a maioria dos jogos. Consegue o resultado, é campeão,
bate de frente, é vice. Mas não joga bem, cara. Não joga bem. Poderia jogar mais e, graças a Deus, não joga mais. Aí eu quero saber sua opinião sobre isso. Se você acha que o Palmeiras do Abel é bom. Sendo palmeirense ou não, tá? Seja sincero. O Palmeiras joga bola? Eu acho que não. E acho perfeito que não. Porque já tem resultado sem jogar bem. Se jogar bem, aí fica mais difícil pra gente que não é palmeirense. Mas eu quero saber a sua opinião. Pedir para deixar seu like, se inscrever, que vem muito mais por aí. Valeu? Forte abraço.